Irmãos queridos, feliz sábado a todos. Estamos aqui na Igreja de Jardim Sinira, felizes, irmãos, porque é o santo dia do Senhor. E nós estamos aqui para poder estudar um tema relevante para os nossos dias. Nós vamos entender hoje um pouco mais o que Deus quer nos mostrar através do tema das pragas do Egito. Mas antes disso, nós vamos orar nesse momento. Depois nós teremos uma mensagem musical com a nossa irmã Renata. E depois nós vamos estudar o nosso tema. Nesse momento nós vamos orar. Vamos fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso com cada um de nós. Enfrentamos dificuldades nesses dias que nós estamos vivendo, mas o mundo sempre teve dificuldades, e o Senhor sempre estendeu a sua poderosa mão para poder ajudar os seus filhos. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado também, porque vamos estudar um tema que é importante para nós nos nossos dias, para nós entendermos que o Senhor é o protetor de cada um de nós. Abençoe-nos, nos guarde, ajude-nos para que possamos caminhar rumo à Canaã celestial. É o que pedimos e agradecemos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento nós teremos agora uma mensagem musical com a nossa irmã Renata. Again.
bela música, né? Irmãos, nós já poderíamos sair daqui, já nesse dia de sábado, sem estudarmos nada, mas Deus nos chamou para um propósito também. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos felizes, como eu falei. Nós vamos estudar um tema que é um tema bastante relevante para os nossos dias. Está relatado nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 de Êxodo, que são as pragas do Egito. Nós vamos aprender algumas lições nesta noite aqui. Talvez muitos dos irmãos que estão nos assistindo, que vão assistir essa live depois, de repente já até ouviu sobre esse tema. De repente também, algumas coisas que eu vou falar aqui também já ouviram uma outra vez, mas nós temos que reforçar, e de repente algumas coisas que eu vou falar também os irmãos não ouviram ainda através desse tema. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Então vamos ao tema. Irmãos queridos, Deus tem um propósito em cada coisa que Ele coloca para nós nessa terra. Nós temos a história do dilúvio, nós temos a história de Sodoma e Gomorra, nós temos a história da Torre de Babel e assim por diante. Deus quer sempre mostrar para nós algo novo. E nós vamos aqui, começando pela primeira praga. Eu vou pegar os versos principais para nós não nos delongarmos muito. Dentro de cada praga, para nós, depois eu vou fazer um fechamento para nós entendermos aquilo que Deus quer falar para nós. A primeira praga é as águas que se transformaram em sangue. Isso está relatado no capítulo 7, versículo 19 e 20 de Êxodo. Olha só, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo ajuntamento das águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como os de pedra. Verso 20: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levando a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Irmãos queridos, existia um Deus que era cultuado no Egito. Eles achavam que esse Deus era o Deus que era o protetor das enchentes no Egito, era o Deus Ra. Esse Deus era o Deus que, para eles, se houvesse algum problema nas águas do Nilo, de inundação ou alguma coisa parecida, esse Deus protegeria a eles e o rio. O rio para eles era sagrado. Na realidade, no Egito eles achavam que tudo era sagrado, menos Deus. Que coisa, né, irmãos? Coisa tremenda. Mas veja, esse Deus Ra, ele não protegeu o rio quando Deus disse que as águas iam se transformar em sangue. Aqui nós temos uma lição. Irmãos, veja, nós vamos entender aqui que cada vez que Deus ia pedir para que Arão ou Moisés fizesse alguma coisa, Deus dava uma advertência antes, dizendo: olha, diga para o faraó que deixe o meu povo ir. Irmãos, tem uma grande lição para nós vamos ver. Deus nunca faz nada sem avisar para nós. Deus não fez nada sem avisar o faraó. Olha, faraó, deixe o meu povo ir, senão vai acontecer isso, isso e isso. Mas o faraó sempre duvidando de Deus, irmãos. Sabe? Nós muitas vezes nós somos assim também, nós duvidamos de Deus. Deus diz para nós: não vá por ali, que você vai ter problemas. Eu falo: mas que isso? Que problema que eu vou ter? Não vou ter problema nenhum. E eu vou. Só que depois eu vejo que eu vou ter algumas dificuldades. E aqui, irmãos, mostra que deuses, não Deus, tá? Existe Deus, não existe deuses. Aqui o primeiro Deus já caiu por terra. Ele não protegeu as águas do Nilo. Então, nós vemos aqui que Deus realmente triunfou. Ele fez com que esse primeiro Deus caísse por terra para mostrar para Faraó, não na maldade, mas para mostrar para Faraó: eu sou Deus.
Eu posso te ajudar. O faraó, ele viu o povo crescendo, embora as dificuldades que eles tinham no Egito, cativos ali. O faraó viu tudo isso, a mão de Deus junto com o povo, mas mesmo assim ele duvidou. Mas aí nós vemos aí agora, queridos irmãos, a segunda praga, que está relatada no capítulo 8, verso 1 a 6, que é a praga das rãs. Olha só o que diz aqui, capítulo 8, verso de 1 a 6. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará as rãs que subirão e virão à tua casa, e é o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. Verso 4: e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir sobre elas as rãs, a terra do Egito. Verso 6: e Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram toda a terra do Egito. Aqui tem uma lição interessante. Veja que tudo aquilo que Deus pediu para que acontecesse, Deus não colocou só num termo, num lugar, Deus pediu para que fosse mostrado em toda a terra do Egito. Que veja, se houvesse acontecido, o acontecimento fosse num lugar só, ia ter dúvida de Deus, mas aconteceu só num lugar só. Mas veja, irmãos, nós vamos ver aqui mais na frente, que o povo de Deus que estava lá, não aconteceu nada com eles. Vai ter alguns versos aqui que nós vamos ler, que eu me maravilho com isso. O povo estava ali, cativo, teve dificuldades, mas as coisas que atingiram os desobedientes não atingiu o povo de Deus. Não atingiu. Veja, olha o nome, Deus Ras, é a deusa da fertilidade. Na realidade, irmãos, essa deusa, para eles, também era uma deusa que eles cultuavam. Veja, irmãos, eu fico analisando, assim, quando nós vamos no Antigo Testamento, 600 e poucos, 700 e poucos deuses, né, que existiam ali, os deuses pagãos, que as pessoas adoravam. Mas, irmãos, eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro? Tinham, mas é escolha. Eu também conheço o Deus verdadeiro, mas eu posso escolher amar e servir a um outro Deus. Eu posso escolher. Então, na realidade, eles tinham, só que aqui também mostrou que essa deusa, ela não tinha poder nenhum. Somente o Deus do céu tinha poder. Porque na realidade, aqui mais à frente, nós não vamos ler os versos para nós ganharmos tempo, vem mostrando que aqueles homens também fizeram aparecer algumas rãs, os magos fizeram aparecer algumas rãs, não é? Mas mais na frente, mostra que Deus pediu para que aquelas rãs fossem exterminadas. Deus permitiu. O faraó pediu para que Moisés peça para o seu Deus para que essas rãs desapareçam, e elas morreram. Mas o cheiro era horrível das rãs que morreram, ficou ali no Egito. Eu acho incrível que Deus, ele é tremendo, irmãos, sabe? Nós só caímos em algumas ciladas porque nós queremos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, porque Ele mostra para nós. Agora, irmão Jairo, o faraó sabia que era Deus? Irmão, sabia, porque ele viu muitas coisas acontecendo com o povo. Ele sabia que era o povo de Deus, mas na realidade o coração endurecido. Quando diz aqui que Deus endureceu o coração do faraó, irmãos, o coração dele já era duro, como o coração de muitas pessoas. Não se abre para as coisas boas, quer as coisas ruins. Assim é o faraó. Eu mando, eu determino e acabou. Vocês têm que adorar os deuses que eu quero, não o Deus do céu. Louvado seja Deus que aqueles homens e mulheres e crianças que estavam ali morreram muitos, mas eles não se dobraram para poder adorar aqueles deuses. Aí assim nós vamos para a terceira praga, que é a praga dos piolhos, que está relatada
no capítulo 8, versos 16 a 19. Olha só o que diz aqui, irmãos. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito, por toda, tudo que Deus mandou fazer foi por toda a terra, não foi em algum lugar específico, para eles verem que Deus não estava com brincadeira, eles estavam adorando deuses pagãos. E fizeram assim, porque Arão estendeu a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos dos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Irmãos, olha só que interessante. O pó da terra para os egípcios era sagrado. É interessante que nós vamos estudando um pouquinho aqui a palavra de Deus, nós vamos pegando um pouco a história. Conta-se que era colocado aquele pó da terra, eles usavam até nas feridas das pessoas, para que as pessoas fossem curadas. Não posso dizer que isso aconteceu, que não aconteceu, porque não estava lá, irmãos, mas eles criam assim. Mas veja, agora a terra que eles achavam que era sagrada, ela estava contaminada. Mais uma vez, mais um Deus caiu por terra, mostrando que nosso Deus, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, Ele é soberano. Não existe um outro. Mas aqui, irmãos, não parou por aí. Nós vamos para a quarta praga, para nós ganhando tempo aqui, que é a praga das moscas, que está relatada no capítulo 8, verso 20, 21 e 24. Olha só o que diz aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e ponte diante do faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe assim: diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mais uma vez Deus apelando, pedindo para que o seu povo fosse, para que o faraó libertasse o seu povo. Verso 21 diz assim: porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Agora nós vamos pular para o verso 24, que diz assim: e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames de moscas. É interessante, irmãos, que aqui também existia um Deus, o Deus Beelzebul, Deus protetor dos animais. Diz que esse Deus afugentava as moscas. Mas por incrível que pareça, esse Deus não teve poder nenhum, porque na realidade nós vemos que as moscas vieram, ficaram ela empesteou todo o Egito, os animais, a casa das pessoas, e esse Deus não teve poder nenhum para poder afugentar as moscas. Que Deus é esse? Irmãos, aqui tem uma grande lição para nós. Nós temos que servir ao único Deus, o Deus que nos criou, o Deus que criou o céu, a terra e todas as coisas que existem. Eu quero fazer um apelo aqui para aqueles que vão assistir essa live. Se você já conhece esse Deus, continue servindo a esse Deus e fale para outras pessoas sobre esse Deus, para que essas pessoas realmente elas entendam. Fale para elas, estude sobre esse assunto, fale para elas que você ouviu sobre esse assunto. Não existe um outro Deus que nós possamos realmente servir, é o único. Sabe, irmãos, nós não podemos nos enganar. As coisas estão acontecendo no mundo, nós estamos aí diante de uma pandemia, de uma epidemia terrível. Não estou dizendo que é o fim de todas as coisas, mas é sinais, mostrando de que nós temos que nos aproximar mais perto de Deus. Pena que o faraó não entendeu isso. Mas nós vamos avançar um pouco mais para a quinta praga. Olha só, depois das moscas vem a peste dos animais, que está relatada no capítulo 9, versos 1, 2, 3, 5 e 6.
Diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mais uma vez Deus apelando. No verso 2, do capítulo 9: porque se recusares deixá-lo ir, e ainda for por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. Ah, irmãos, que coisa tremenda. E nós vamos para o verso 5, que diz assim ainda: e o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Verso 6: e o Senhor fez esta coisa na terra, seguindo, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Que coisa, irmãos! Quando nós vemos isso aqui, nós entendemos que servir a esse Deus é algo maravilhoso. Não estou dizendo que nós não estamos livres de dificuldade, sabe? Eles tiveram dificuldades no Egito, nós temos dificuldade nessa terra, mas aqui, quando Deus diz que a nossa água, que o nosso pão é certo, que Ele vai nos proteger, e embora que nós morramos, nós vamos ter a vida eterna. Esse é o mais importante para nós. O povo foi protegido, não aconteceu nada com o gado do povo. O povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós temos que entender que nós somos livres para poder adorar outras coisas, mas o meu apelo é que nós adoremos esse Deus maravilhoso. Mais uma vez, nós vimos que os deuses, mais um Deus caiu por terra no Egito, mostrando que existe só um Deus. Muitas pessoas ficam por aí inventando filosofias, sabe? Dentro de igrejas por aí com filosofias e tantas coisas. Irmãos, não existe filosofia, existe Deus. Um Deus que está relatado e deixou para nós a sua palavra, para nós estudarmos através dela. Ele se revela a nós através da sua palavra. Não precisamos buscar filosofias humanas. Nós vemos que os outros deuses não têm nenhum valor. Nós estamos vendo através desse tema que nós estamos estudando aqui nessa noite. Mas nós vamos para a sexta praga, úlceras, que está relatada no capítulo 9. Sabe? Eu não falei o nome do Deus que eles serviam, que era o Deus protetor de úlceras nos animais. Era o Deus Amon. Ele tinha uma forma de carneiro. Ele era considerado sagrado no Egito. Aliás, como eu disse, tudo para eles era sagrado, menos o próprio Deus, que ele sabia que existia. Era o Deus Amon. Agora, irmãos, vieram as úlceras no capítulo 9, versos de 8 a 12. Diz assim, olha só o que diz aqui: então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Verso 9: e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebenta em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do Faraó, e Moisés espalhou pelo céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Verso 11: de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em todos os magos, em todos os egípcios, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha, o Deus que eles adoravam, que era um protetor, que eles diziam que era o protetor deles, era o Deus Tifon, protetor das doenças de úlceras. Esse Deus não protegeu os animais nem as pessoas das úlceras. Sabe, nós estamos estudando esse tema com a minha família, com o meu cunhado e a minha cunhada. Eles estão maravilhados. Eu fui pegando por partes, porque é muita pergunta durante o estudo. E eu, em alguns tempos, eu disse para minha esposa: nós vamos estudar por partes. Nós vamos pegar 2, depois mais 2,
para eles entenderem bem, mas eles estão maravilhados, sabe? Entendendo que existe só um Deus, irmãos. Louvado seja Deus que eles estão entendendo isso, sabe? Há muito tempo nós queríamos estudar com eles, nós estamos estudando com eles. Até peço para vocês que vão assistir essa live, olhem, sabe? Por Maria Aparecida e Raimundo, faço esse apelo para vocês. Pessoas maravilhosas, católicos, mas estão estudando a palavra de Deus, estão entendendo que muitas coisas que eles estão aprendendo lá, não é crítica, estão aprendendo lá, sabe? Não tem nada a ver com a palavra de Deus, infelizmente. As pessoas estão enganando muitas pessoas por aí. Agora nós vamos, irmãos, para a 7ª praga. Saraiva, pedra, algumas Bíblias dizem, que está relatada no capítulo 9 ainda, versículo 22, 23 e 26. Estou pulando alguns versos. Quando você estiver estudando em casa, pode ler todo o capítulo, para você entender melhor. Aqui eu estou pulando, porque não dá para nós estudarmos todo o capítulo, mas aqui são os versos principais. Capítulo 9, verso 22, 23 e 26, a Saraiva, pedras. Diz assim, olha só o que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor Deus deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Verso 26. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Nós vemos mais uma vez, irmãos, a mão de Deus sobre o seu povo, sobre aqueles que obedecem a sua palavra, sobre aqueles que fazem aquilo que ele pede para que seja feito. Nós vimos que mais uma vez o povo de Deus foi protegido no Egito. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Eu fico maravilhado com esse estudo, irmãos. Sabe? Olha só, o Deus que eles adoravam era o Deus Serafs. Olha só que eles tinham um Deus para cada coisa. Era o Deus Serafs. Era o protetor das lavouras. Mas aqui vem dizendo que não ficou rama, nem raiz, nem nada. Sabe, tudo foi destruído. Irmãos, Deus não tem prazer na destruição do ser humano, nem das coisas que Ele criou. Mas muitas vezes Deus permite algumas coisas, para que as pessoas entendam que Ele é Deus, que Ele está no comando, que Ele governa todas as coisas, que Ele quer o nosso melhor. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que o faraó ainda não havia amolecido seu coração. Homem duro, homem duro. Nós estamos agora quase que chegando para o final, a 8ª praga, irmãos. A praga dos gafanhotos, que está relatada no capítulo 10, verso 3, 5 e 12. Olha só o que diz aqui. Verso 3 do capítulo 10. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusar-lhe, humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Mais uma vez Deus apelando para que o faraó deixasse o seu povo ir, que ele entendesse que Deus queria o seu povo junto dele. Porque se ainda recusares deixar o meu povo ir, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Verso 5. E cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos crescer no campo. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Verso 12 diz assim: então disse o Senhor:
a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. E nós vemos que aqui, quando nós continuamos estudando, nós entendemos que foi o que aconteceu. Quando eu olho para essa praga de gafanhotos que está vindo aí, que está avançando, eu me lembrei disso aqui. Irmãos, eu não quero que aqueles que estão vendo essa live, que estão assistindo essa pregação, esse estudo, pensem que eu estou relacionando aquilo que aconteceu lá com o que está acontecendo agora. Não é isso, irmãos. É que nós começamos a pensar. Que interessante, né? Algumas coisas que aconteceram lá atrás. E essa praga de gafanhotos que está vindo aí, não é a primeira vez. Já houve outras vezes, sabe? E aqui no Brasil as pessoas estão preocupadas com essa praga dos gafanhotos. Porque nós sabemos que onde ele chega, ele devasta tudo. Tanto é que eles estão preparando aviões, preparando veneno, alguma coisa aí para poder impedir. Mas, irmãos, se Deus permitir que isso venha acontecer, para que mostre alguma coisa para o ser humano aqui no Brasil, vai acontecer. Não vai ser, sabe? Não vai ser a questão de veneno ou de qualquer outra coisa que vai impedir o que Deus está pedindo para poder fazer. Se for a vontade de Deus, vai acontecer, assim como aconteceu no Egito. Olha só, deusa Ísis era protetora das terras vegetais e etc. Era a deusa Ísis. Mas nós vemos mais uma vez que essa deusa caiu por terra. Foi mostrado aqui que essa deusa não tinha poder nenhum. Ela não conseguiu vencer, sabe? Os gafanhotos que vieram e comeram o resto que havia sobrado da saraiva que havia vindo antes que Deus havia enviado. Ah, irmãos, esse nosso Deus é um Deus tremendo, sabe? Eu fico imaginando quando Jesus estiver voltando a essa terra. Nós vemos pela palavra de Deus que muitas pessoas vão desmaiar de terror, mas porque não creram, vão pedir para que as pedras caiam sobre si, sobre os prédios e outras coisas mais, para não ver a glória do Deus eterno. Mas, irmãos, Deus está dando oportunidade para nós hoje, assim como Deus para Faraó, assim como deu para Faraó. É tempo ainda de nós voltarmos, darmos meia volta, entendermos que Deus quer o nosso bem, que Deus quer nos salvar e nos levar para o céu. Ele deu oportunidade para Faraó também, deu oportunidade para aquelas pessoas do dilúvio, deu oportunidade para as pessoas que estavam ali em Sodoma e Gomorra, deu oportunidade para aquelas pessoas que estavam ali na Torre de Babel. Mas, irmãos, tem pessoas que endurecem tanto o coração, que elas não querem saber de Deus, elas querem saber daquilo que elas vão fazer. Faraó era assim. Mais uma vez, o nosso Deus provou que Ele é quem governa todas as coisas. Ele é quem manda, irmãos, nós não mandamos nada. Nós vamos agora, irmãos, para a nona praga, estamos já indo para o final. A nona praga está relatada no capítulo 10, verso 21, 22 e 23. Olha só, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha, irmãos, mais uma vez aqui mostrando que aqueles que obedeciam a Deus, aqueles que eram o povo de Deus, eles tinham luz, enquanto se teve treva no Egito. Para os desobedientes, aqueles que obedeciam, serviam a Deus, tinha luz nas suas casas. Sabe, irmãos, aqui nós temos uma grande lição para nós. Sabe, nós queremos a luz da nossa vida, que é Jesus. Nós podemos ter, mas nós podemos ter também a escuridão do mundo. Aqui representa a escuridão do mundo. Sabe quando diz aqui aquelas trevas que aconteceram ali? Muitos escolheram estar nas trevas, mas aqueles que estavam na luz, que estavam com Deus, a luz era tão profunda. E eu fico imaginando
Eu não sei, a Bíblia não relata isso, mas eu fico imaginando como é que ficava a cabeça dos egípcios. Porque eu tenho certeza que Deus mostrou para eles que na casa do povo de Deus tinha luz. Quando as pessoas olham para nós também, lá fora, e elas de repente veem alguma diferença, elas perguntam para nós: mas por que você é diferente? O que você tem de diferente? E nós falamos para elas: olha, eu tenho a luz de Deus na minha vida. Sou defeituoso, tenho dificuldades, mas você também que está nas trevas, você pode ter a luz. É uma escolha. Nós vemos, irmãos, que mais uma vez o faraó, mesmo assim, ele não entendeu o que Deus estava falando. E por final, a 10ª praga, que está relatada no capítulo 10, né? no capítulo 11, capítulo 11, versos 4, 5, 6 e 7. Irmãos, é triste o que aconteceu aqui, nesse relato da morte dos primogênitos. Eu não falei o nome do Deus por acaso até. O Deus, quando surgiu a questão das trevas no Egito, era o Deus Ra, Deus solar. Olha que interessante. Eles adoravam esse Deus que era o Deus solar. E Deus enviou trevas e o Deus solar não deu as caras. Mostrando de que governa é Deus. É Deus que manda a luz. É Deus que manda a noite. Sabe? Deus fez cair por terra mais um Deus que eles adoravam. Mas finalmente agora, irmãos, interessante que um ano, desde que a primeira praga aconteceu, a morte dos primogênitos, capítulo 11, versos 4, 5 e 6, diz assim: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás do mor, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor Deus fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Que coisa tremenda, irmãos, esse estudo. E nós vemos no relato que o filho de Faraó morreu. Irmãos, parece até uma coisa. Teve um irmão um dia que me disse assim: foi uma praga que Deus mandou para Faraó? Eu disse: não, irmão, não foi praga não. Porque algumas pessoas associam: mas o Faraó, ele na realidade, ele fez com que muitos filhos dos israelitas morressem, no trabalho, forçado ali, na sua maldade. Então o seu filho veio morrer. Então as pessoas falam assim: Deus fez isso para poder vingar. Não, não é isso, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Se eu planto mandioca, eu nunca vou colher pepino. Sabe? Não adianta, irmãos. O faraó plantou coisas ruins durante o seu tempo. Não tinha uma maneira diferente de que ele colhesse. Como é que poderia colher uma outra coisa, sendo que ele havia sido mal durante todo aquele tempo? Irmãos, finalizando esse estudo, eu quero dizer para os irmãos que vão assistir essa live: vamos nos achegar a Deus. Vamos entender que Deus é Deus. Não existe um outro Deus, irmãos, que nós possamos adorar. Nós vimos através desse estudo, e hoje existem os deuses modernos. Não é só no Egito que existiam esses deuses. Muitas vezes, eu e você, que falamos que somos cristãos, muitas vezes estamos adorando alguma outra coisa que não é o Deus eterno. Nós temos que entender o seguinte: a lição veio para Faraó. Essa lição ficou relatada na palavra de Deus para mostrar para nós que não adianta, irmãos, não tem um outro Deus a se adorar, não ser o Deus eterno. Que Deus continue te abençoando, que você continue louvando esse Deus,
de maneira grandiosa, e que você entenda que Jesus está voltando, e que se você continuar nessa pegada, você um dia vai estar com Ele nas mansões celestiais, e algumas coisas que você não entendeu aqui na terra, Ele mesmo vai te explicar. Mas para você estar lá, você tem que parar com algumas coisas e refletir: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou adorando o Deus verdadeiro, eu estou adorando algumas outras coisas, assim como existia o povo no Faraó, no tempo de Faraó, do Egito. O Egito está aí, irmãos. O Egito é um mundo para nós, e muitas vezes nós estamos adorando algumas coisas que estão no mundo, que são oferecidas para nós. O meu apelo é que, se há alguma coisa que você precisa tirar da sua vida, que você tire, para que Deus possa achar graça em você, assim como achou graça naquelas pessoas que estavam ali no Egito cativos. E nós vimos sobre o relato que nada aconteceu com eles. Logo mais eles foram libertos, livres. Nós também vamos ser livres desse mundo, da escravidão do pecado. Quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos ser livres, e vamos morar não na Canaã celeste, na Canaã terrestre, desculpe, mas na Canaã celestial. Eles almejavam a Canaã terrestre, nós almejamos a Canaã celestial. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, e que você faça a melhor escolha: um único Deus, não os deuses do mundo. Amém? Nesse momento nós vamos ter mais uma mensagem musical com a nossa irmã. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói, abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz
passamos aqui estudando a Tua Palavra. Que cada irmão que vai assistir tudo aquilo que nós estudamos nesta noite possa ser agraciado e possa fazer uma reflexão, para que possa realmente tirar aquilo que impede de estar mais próximo de Deus, para que quando Jesus voltar, possa estar apto para poder subir e morar com Ele nas mansões celestiais. Muito obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua Palavra, através de hinos tão maravilhosos como esses, nós nos achegamos mais perto de Ti e entendemos que não há nenhum outro Deus a ser adorado, a não ser o único Deus, o Deus eterno, Criador dos céus, da terra e Criador de cada um de nós. Te pedimos, querido Deus, que continues nos abençoando nesse santo dia de sábado, que possamos realmente fazer única e exclusivamente só a Tua vontade, nada mais do que a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Queridos, olha, próximo sábado tem uma nova live, vai ser um outro convidado para que possa realmente compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vim gravar hoje, seria amanhã, mas eu tenho um compromisso, vou levar minha esposa no médico pela manhã, e questão de saúde nós não podemos deixar para trás, né? Então, por isso nós viemos hoje, mas já é sábado, então está tudo certo. Eu peço que vocês realmente, sabe, dê um joinha lá, né? Por favor, e compartilhe com outras pessoas também, para que as pessoas possam realmente ver, né, aquilo que nós fizemos aqui nesta noite. Nós fizemos não, aquilo que Deus fez através da Sua Palavra, mostrando para nós que existe